Todos posicionados. Muito bem, então voltamos para o segundo bloco, iniciando agora o segundo bloco do debate com os candidatos à Prefeitura de Guarujá. Mas antes de dar prosseguimento, eu quero anunciar aqui a presença do vereador Givaldo Feitosa, que está acompanhando este debate aqui no auditório. Quero registrar aqui a presença do vereador. Também quero registrar aqui que esse debate tem a organização, a comissão formada aqui pelos organizadores do sindicato que vão auxiliar os trabalhos nesse debate. Vamos entrar agora no segundo bloco, bloco 2, sorteio de perguntas. Antes de eu iniciar o bloco, eu queria pedir aos candidatos que, quando fossem falar no microfone, falassem um pouco mais próximos do microfone. Eu recebi aqui um aviso por parte da organização que a voz dos senhores não está chegando no som lá embaixo, na entrada do sindicato. Então eu gostaria de pedir a gentileza que os senhores aproximassem um pouco do microfone para falar, transmitir as suas ideias a quem está na entrada do sindicato. Vamos iniciar o bloco 2, sorteio de perguntas. Lembrando que neste bloco existem 3 temas a serem abordados neste bloco. Temos o primeiro tema, Estatuto e Planos de Carreiras dos Servidores Públicos. O segundo tema, Condições de Trabalho e de Segurança e Saúde Ocupacional. O terceiro tema, Guarujá Previdência, benefícios de aposentadoria, pensão por morte, salário maternidade e auxílio doença, investimentos da contribuição previdenciária e taxa de administração. Estes são os 3 temas que compõem o segundo bloco deste debate dos candidatos a prefeitos de Guarujá. Lembrando sempre que neste bloco as perguntas, cada candidato existe uma ordem já definida, cada candidato será chamado, ok? Cada candidato será chamado, vai sortear uma pergunta do tema que escolher, da sua livre escolha, e vai trazer para o mediador e vai retornar ao púlpito do palco. O mediador fará a pergunta e o candidato terá 2 minutos. O primeiro candidato terá 2 minutos para responder a esta pergunta deste tema de livre escolha. O segundo candidato, na ordem da lista já encaminhada pela organização do sindicato, vai responder em seguida esta mesma pergunta em 1 minuto. Ele é o candidato subsequente. Ele terá 1 minuto para responder a esta pergunta. E após a resposta desta pergunta, primeira, ele virá e vai sortear um tema de livre escolha e vai iniciar o mesmo processo que o primeiro candidato. E assim subsequente, até chegar ao último candidato, que vai responder a pergunta do último candidato da relação em 1 minuto. Ele é o candidato subsequente. O primeiro candidato que for sorteado vai responder 2 minutos. O primeiro candidato, no final do bloco, ele será o último, portanto ele vai ser o candidato subsequente, vai responder em 1 minuto a última questão. Nesse bloco eu quero lembrar a todos que não há réplica e não há tréplica, ok? Não há réplica e não há tréplica. Vamos iniciar aqui este bloco 2. Primeiro candidato, o candidato do PV, Rogério Lima. O Rogerinho, por favor, escolha um tema. O candidato Rogerinho escolheu o tema Condições de Trabalho. A pergunta é esta, candidato.
O governo atual montou uma comissão especial de uniformes em 2009 que levantou as necessidades dos uniformes da municipalidade, mas o projeto não saiu do papel. Candidato, você pretende fornecer efetivamente uniformes ou implementação do auxílio uniforme para os servidores operacionais e ocupantes de cargos que exigem a identificação, proteção e uniformidade de vestimentas adequadas? Candidato, 2 minutos. Bom, eu acredito que no primeiro ano a gente não vai conseguir colocar uniforme para todos os funcionários, mas nós temos que se preocupar com o funcionário, como se diz, a equipamento. Por exemplo, os funcionários das funerárias municipais. Os funcionários das funerárias municipais, sim, eles têm que ter um equipamento adequado, porque eles lidam com enterros, e ali há uma preocupação extra. Já os funcionários da saúde, isso não precisa nem estar falando, é obrigatório, eles têm todo tipo de equipamento, os uniformes, até porque é feita até uma fiscalização sobre a vigilância, para ver se eles estão adequados. Eu acho que na educação não teria nem como você uniformizar todos os professores, uma vez que a gente vê que essas administrações que vêm passando não dão um uniforme nem para o aluno. Imagina você vir aqui dizer que vai prometer uniforme para o professor. Então eu acredito que o compromisso sim é equipar todo o funcionário público, deixar ele em segurança para que ele possa estar servindo a população com toda a necessidade e toda a preocupação. Eu acho que o crachá, todos eles já têm, então dizer que eles não estão adequadamente credenciados, aí isso não é verdade, porque o crachá, todos eles têm, todos eles usam, e eu acho que é uma forma assim do servidor estar atendendo o contribuinte. Então, isso sim é uma prioridade. Eu acredito que no segundo ano do nosso mandato, sim, a gente pode estar pensando em fazer esse ajuste de uniformizar todo o funcionário público. Obrigado ao candidato Rogério Lima, Rogerinho. Quero chamar aqui ao público o candidato Walter Batista, da Rede Sustentabilidade. Candidato, o senhor tem conhecimento da pergunta? Precisa repetir a pergunta? 1 minuto para a sua resposta a essa questão. Só lembrando a todos os candidatos que a abordagem é livre. Como fez o candidato Rogério, a abordagem dos senhores a essas questões é livre. 1 minuto, candidato. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que nesse governo tem muita comissão especial e pouca atitude. Nós, para comprarmos uniformes para os servidores ou para determinarmos, como é feito com a Guarda Municipal, um valor que eles possam adquirir o próprio uniforme, nós precisamos montar uma comissão. Acho que o próprio secretário tem a condição, com os servidores, de fazer esse levantamento para a gente poder, numa licitação, ou comprar ou estabelecer uma forma de que as pessoas tenham acesso ao uniforme. Eu não preciso dos 30 segundos para responder, que é uma questão financeira. Se tem recurso para comprar os uniformes ou não. Se não tem recurso para comprar papel higiênico, vai ter recurso para comprar o uniforme? Então primeiro nós temos que arrumar a casa. E vamos arrumar a casa. O que é fundamental para o exercício da função tem que ser adquirido de imediato, equipamento de segurança. Tá certo? Isso a gente vai fazer. Vamos arrumar a casa. Eu peço ao candidato Walter Batista, atenção candidato, o senhor tem 3 temas, escolha dentro de um desses temas uma pergunta. O senhor escolheu? Vermelho, né? Estatuto e planos de carreiras. É o tema que o candidato Walter Batista escolheu. Atenção, candidato. A sua pergunta é esta.
Mesmo havendo a migração para o regime estatutário, ainda há no município servidores seletistas, especialmente os agentes comunitários de saúde e os servidores que tinham mais de 60 anos de idade em 2012. Destes, muitos são aposentados pelo regime geral da Previdência Social, INSS. Candidato, o senhor pretende fazer algo específico com relação a esse grupo de servidores? O que você acha dos servidores seletistas com mais de 75 anos que continuam trabalhando? Candidato, 2 minutos. Uma pergunta extremamente complexa. A primeira pergunta é em relação aos agentes comunitários de saúde. Eu gostaria de dizer que eles têm um regime de trabalho bastante ingrato, né, e uma remuneração muito baixa, sem alguns direitos que os demais servidores possuem. Eu acredito que a gente possa avançar nessa questão, inclusive melhorando as condições de trabalho desses servidores, que são fundamentais para a gente enfrentar problemas de saúde, como o controle de endemias, né? E a gente tem também a necessidade de usar tecnologia para fazer isso, e vou falar depois em outra oportunidade. Eu acredito que a gente precisa resolver essa questão. Não vejo a possibilidade desses agentes comunitários de saúde, num primeiro momento, serem transformados em profissionais estatutários na nossa rede. Mas vou pedir ao jurídico que faça um estudo para que seja criada uma carreira para que esses servidores tenham direitos que eles precisam ter para que eles possam pensar no futuro. Porque o salário é muito baixo, a condição de trabalho, como eu falei, sendo repetitivo, é muito ruim. Sobre os servidores que se aposentaram pelo regime geral, existem regramentos e alguns deles são contraditórios. Eu não sou advogado, mas é um tema que interfere muito, principalmente na educação, por conta da reclamação de que muitos dos professores que já são aposentados continuam no processo de escolha de aulas à frente dos demais servidores. Eu acredito que a gente tem que tomar uma providência em relação a isso, minimamente, para que os servidores que se aposentaram tenham o seu processo de escolha atrás dos servidores que entraram, senão nós não vamos nunca renovar a educação do município. Mas temos que assegurar os direitos, e existem decisões nas duas linhas, de que eles têm que se aposentar obrigatoriamente aos 75 anos, e também de que eles têm o direito de continuar trabalhando. Precisamos que o jurídico resolva isso. Obrigado ao candidato Walter Batista. Pode voltar ao seu lugar. Candidato agora pela coligação Cuidar da Cidade, Cuidar das Pessoas. Candidato Sidney Aranha vai responder a mesma pergunta em 1 minuto. Realmente o Walter tem razão, existem algumas dúvidas em relação a isso, se aquele que chega a 75 anos é elitista, ele deve ou não se aposentar obrigatoriamente, mas acho que não passa por aí. Acho que a questão é que a gente tem que criar dentro do Guarujá Previdência um programa de pré-aposentadoria, fazer com que essas pessoas se convençam de que se aposentar e gozar da vida e gozar do seu benefício é algo produtivo. Penso que nós não devemos obrigá-los, mas sim convencê-los, demonstrar que é possível ter uma vida tranquila, porque muitas vezes as pessoas não querem, porque acham que vão modificar totalmente o seu padrão de vida e ele não vai conseguir ficar quieto em casa. Por isso que a Guarujá Previdência existe, não é só para cuidar do patrimônio e do dinheiro daqueles que vão se aposentar, mas é para cuidar da dignidade e do bem-estar daqueles que estão prestes a se aposentar. O candidato Sidney Aranha agora vai escolher um tema e dentro desse tema vai escolher uma pergunta. O candidato escolheu o tema Guarujá Previdência. Vou abrir aqui a pergunta. Candidato, sua pergunta agora é essa. A base de contribuição previdenciária não foi regulamentada pelo atual governo. O artigo 97 da Lei Complementar 179/2015 determina que a Prefeitura Municipal de Guarujá faça essa regulamentação por lei. Os servidores, por diversas vezes, solicitaram a regulamentação de contribuição das verbas remuneratórias de gratificação
gratificação fiscal, gratificação de risco dos guardas civis municipais e vigias, chefias e cargos de confiança e de outras verbas que atualmente não têm a incidência da contribuição. Candidato, o senhor pretende regulamentar as verbas de contribuição previdenciária? Em sua visão, quais são os desafios ou dificuldades para essa regulamentação? 2 minutos. Eu abordei isso na primeira passagem. Quando eu digo nisso que nós precisamos definir qual é a regra do jogo, é porque, vejam vocês, uma caixa de previdência, ela vai trabalhar a partir da base de cálculo de arrecadação. E nós não definimos ainda qual é a base de cálculo de arrecadação. Se inclui as permanentes, se inclui as provisórias ou não. E aí nós temos o equívoco, professor Joel, de ações judiciárias que, por exemplo, os fiscais estão fazendo, com razão, de ir para a justiça e dizer: olha, eu quero me aposentar sobre aquilo que eu recebo no total, que é a gratificação por produtividade. Isso traz um prejuízo enorme para o município, porque daqui a alguns anos, como é o precatório que tanto a atual gestão e as gestões que passaram reclamaram, isso vai tornar um passivo trabalhista enorme. O fiscal não está recolhendo agora por aquilo que ele vai se aposentar, porque a justiça já tem dado ganho de causa, por exemplo, para os fiscais. Então isso me parece um grande equívoco, até porque nós não conseguimos atualizar o cálculo atuarial da Caixa de Previdência. Quanto tempo essa Caixa de Previdência tem de vida? Se nós não sabemos sequer quanto ela arrecada. Então volto e digo no início, aqui isso não é questão, desculpe dos demais, de aumentar a receita, de ter mais dinheiro. Qual é a regra do jogo? Como é que eu faço para me aposentar? De que forma? Não é possível que depois de 4 anos, funcionários tenham que ir para a justiça para saber o que eles têm que pagar para a Previdência. Isso vai trazer sequelas profundas na próxima administração. Obrigado ao candidato Sidney Aranha. Voltando aqui ao seu lugar, pegando toda a sua documentação, o candidato Jonatas Nunes, do PSOL, vai responder a mesma pergunta do candidato Sidney Aranha em 1 minuto. A partir de agora, algum problema? Agora sim, 1 minuto. A resposta é complexa, o Sidney deu uma excelente introdução, mas eu vejo que a questão é que tem que regulamentar com o objetivo, com o norte de você fazer, além da regulamentação, fazer com que isso seja, passe ao servidor, seja adicionado à aposentadoria do servidor. Eu acho que o desafio é a questão política, como o Sidney colocou, não é apenas uma questão de arrecadação, mas se a gente tem a regulamentação, a gente sabe quanto que a gente tem em caixa e a gente sabe como que a gente está fazendo previsão. Eu acho que dá para fazer, só que o desafio é muito mais político do que orçamentário. E isso é possível fazer junto com o sindicato, junto com os servidores, buscando as saídas, buscando os caminhos para poder fazer a regulamentação e fazer adicionar esse acréscimo no salário do aposentado. Obrigado, candidato. O candidato agora vai ter direito a escolher um tema e dentro desse tema vai escolher uma pergunta. O candidato escolheu o tema condições de trabalho. Candidato, sua pergunta neste tema é: a categoria solicitou em 2015 a flexibilização das jornadas de trabalho mensal, aumentando ou diminuindo, mediante interesse público e solicitação do servidor, com percepções proporcionais. Candidato, o senhor pretende promover a flexibilização das jornadas de trabalho? 2 minutos. Jornadas de trabalho é um problema que está relacionado desde saúde do trabalhador, você não pode ter cargas exaustivas para alguns setores. Então isso daí, tudo que a gente for fazer discussão do servidor público, a gente tem que pensar no custo-benefício. É a mesma
mesma coisa de você falar de salário. Quando você fala de salário, por exemplo, você só vê na coluninha dos gastos, só na coluninha dos custos. Você não vê na positividade que tem quando você tem ganho de salário. A mesma coisa a jornada. A jornada é uma discussão profunda que a gente tem em todo o ambiente de trabalho. Você tem hoje fundações como a Fundacentro, que tem estudos profundos sobre essa questão, e esses estudos têm indicado que a flexibilização em alguns setores da jornada de trabalho é positiva, sempre evitando determinadas jornadas que levam à exaustão. Por outro lado, você tem alguns setores que hoje estão com jornadas muito excessivas e alguns defasados. O que a gente tem que fazer, como quase todos os candidatos que têm colocado, é melhorar o diálogo entre o executivo, os sindicatos dos servidores, as categorias no geral, para a gente conseguir escutar todas as categorias e nessas categorias passar as suas demandas. As demandas são complexas, mas a gente acompanhando isso com institutos acadêmicos, com fundações, com universidades. E eu me apoio muito nos estudos da Fundacentro, da qual a gente tem um respeito muito grande sobre a questão de jornada de trabalho. Com isso, a gente vai sair do pedestal de dizer que sabe todas as questões, e junto com o mundo acadêmico e junto com os servidores de cada setor, a gente vai conseguir achar o ideal para cada segmento. Essa é a nossa proposta. Obrigado ao candidato Jonatas Nunes, do PSOL. Candidato Adilson Jesus. Vamos chamar aqui para o púlpito. Candidato Adilson, o senhor vai responder a mesma questão em 1 minuto. Eu acho que isso é um assunto muito importante, mas não tem como você fazer se você não trouxer o servidor junto com você. Nós temos uma condição orçamentária e nós temos uma necessidade do atendimento da nossa população. Então, você falar em diminuir jornada, você tem que ter certeza, especificando a atividade e sabendo a necessidade aonde você vai diminuir a jornada, senão vai faltar atendimento em outro setor. Porém, temos dentro da prefeitura atribuições que realmente têm um desgaste, realmente é necessário você ter um olhar especial, que é o caso do pessoal da funerária, do pessoal do cemitério, do qual eu pude participar durante um período. Então, há sim a necessidade de sentar com os servidores e readequar o que for preciso. O importante é nós termos resultado e qualidade dos serviços e principalmente o trabalho humano de cada servidor nosso. Candidato Adilson, eu peço agora que o senhor escolha um tema e dentro desse tema uma pergunta. Obrigado. Candidato Adilson escolheu o tema condições de trabalho. E dentro desse tema, sua pergunta, candidato, é a seguinte. Em 2013, a Secretaria de Saúde cortou o Vale-Refeição dos servidores, alegando falta de previsão legal para o fornecimento. Em 2015, o Siniserve Guarujá solicitou o fornecimento de vales alimentação para os plantonistas da Prefeitura Municipal de Guarujá. A Câmara Municipal de Guarujá fornece aos seus servidores o auxílio alimentação e o vale alimentação. Candidato, o senhor pretende implantar o vale refeição para os plantonistas da Prefeitura? 2 minutos. Então, como a pergunta mesmo é clara, havia sim esse benefício, porém, por uma questão orçamentária e uma questão constitucional, foi preciso interromper. Agora, a gente sabe a necessidade, a gente sabe a condição de um plantonista. Então, vamos estudar, vamos trazer esse benefício para o nosso servidor. De novo, precisamos ter clareza em todas as nossas tratativas. É de fato que nós entendemos que o plantonista está numa condição de trabalho, ele precisa ter esse subsídio, até pela facilidade e o momento em que ele está trabalhando. E nós sabemos que a saúde é um grande desafio e a saúde ela precisa realmente de uma gestão para continuar prestando o seu atendimento à população, porém, de acordo com as nossas demandas da cidade, ela sempre tem que ser vista de uma forma nova e com alguns cuidados especiais.
Então, nós vamos sentar assim com os responsáveis, nós vamos sentar com os servidores da área da saúde, nós temos plantonistas em outros setores na prefeitura, e dentro dessa composição de atendimento, e sempre olhando a qualidade de trabalho, e sempre olhando a condição do nosso trabalhador, do nosso servidor, se for possível, dentro do nosso plano, nós vamos atender sim essa reivindicação. Muito obrigado, candidato Adilson de Jesus. Eu chamo agora ao púlpito o candidato Duíno Verri Fernandes, do PSC, que vai responder a mesma questão em 1 minuto, candidato. Eu acho que governar é saber estabelecer prioridades. Aproxime um pouquinho do microfone. É necessário estabelecer prioridades. Isso é governar. E nós temos que ver que realmente esse vale refeição é importante para o servidor, é importante para o bom desempenho. Então, desde que mantenha o equilíbrio econômico financeiro da própria prefeitura, a gente tem que priorizar. Tem que realmente fazer gestões junto com o sindicato, junto com os nossos funcionários, e ver realmente aquilo que mais atinge, aquilo que é mais preciso. E aí estabelecer essa prioridade. Eu acho justo, uma vez que a Câmara já fornece a prefeitura, então legalmente, né, que a gente tem a preocupação sempre da legalidade, legalmente, então eu acho que deve ser fornecido dentro dos critérios estabelecidos e realmente fazer com que a gente faça uma justiça humana. Isso é humanidade. Uma enfermeira que trabalhou, foi em São Paulo e realmente vem. Obrigado, candidato. O senhor agora tem direito a escolher um tema e dentro desse tema uma pergunta. Obrigado. Candidato Duíno escolheu o tema Guarujá Previdência. A sua pergunta, candidato, é: com quase 4 anos de criação da... Por favor, aqui. Com quase 4 anos de criação do RPPS de Guarujá, já foram arrecadados cerca de 230 milhões de reais, sendo a arrecadação mensal superior a 5 milhões de reais. Esse dinheiro capitalizado é investido em fundos de investimentos ou outras modalidades financeiras permitidas pela legislação específica e serve para a cobertura de benefícios previdenciários. Candidato, qual a sua opinião sobre isso e o que pensa em fazer com esse volume financeiro? 2 minutos, candidato. Olha, é o seguinte, isso foi decidido, isso foi votado na prefeitura e foi uma decisão do sindicato, Por favor, candidato, aproxime um pouquinho. dos funcionários, foi uma decisão geral. Então não cabe aqui dizer se foi uma atitude boa ou se foi ruim. A verdade é que realmente foi estabelecido por todos os critérios, a gente acompanhou. Agora, é aquele caso, é como consórcio. O começo é maravilhoso, você tem grandes volumes, só que ao longo do tempo você tem que calcular o que vai ocorrer. Então, tem que se calcular o futuro, tem que fazer uma projeção, fazer um estudo muito bem atualizado e a aplicação. É um grande problema, porque você tem que fazer a aplicação, você tem que aplicar bem esse dinheiro, porque hoje o governo ele tem uma variação muito grande. Hoje paga um tanto de juros, amanhã paga outro, então é uma coisa que você não pode realmente ficar aí à mercê disso. Temos sim que tomar muito cuidado, fazer um estudo mais profundo, com muita responsabilidade, antes que começa o grande desembolso, que em 2018 já começa esse desembolso. Temos que rever isso com bastante critério e realmente procurar especialistas dessa área e realmente a gente botou o pé no chão. Nós não podemos deixar que amanhã venha a faltar. Amanhã nós teremos
uma previdência aí, uma dificuldade. Isso nós não podemos fazer. Nós somos capazes. Vamos realmente trabalhar no sentido de equacionar, estudar e dar uma segurança aos nossos servidores. É isso que o servidor quer. Segurança. É isso. Metas estabelecidas, programas estabelecidos. É isso que nós temos que fazer. Com uma grande vigilância sobre isso. Obrigado ao candidato Duíno Fernandes. Agora, vindo ao púlpito, o candidato pelo Solidariedade, Val Advogado. Candidato, o senhor responde a mesma pergunta em 1 minuto. Nós assumimos o compromisso de melhorar o atendimento da Guarujá Previdência e estruturar o serviço de perícias médicas. Nós também vamos garantir que as aposentadorias voluntárias dos servidores do regime próprio aqui ocorrerão a partir de 2018. Isso é muito importante. Nós também vamos realizar estudo para a aquisição de prédio próprio. Nós vamos fazer com que exista uma economia em relação aos espaços que são locados. Vamos evitar que esse dinheiro, que é um patrimônio... Eu peço que o senhor aproxime um pouco. Esse recurso que é um patrimônio do servidor possa ser maior, utilizado com racionalidade. Então, hoje, construir uma sede própria para melhorar o atendimento, colocando à disposição dos servidores do município do Guarujá, isso vai ser uma conquista que nós vamos proporcionar para que tenha uma estrutura melhor e que o recurso seja utilizado de forma racional. Candidato, eu peço agora que o senhor escolha um tema e dentro desse tema, uma pergunta. Obrigado, candidato. O tema que o senhor escolheu foi? Estatuto. O candidato escolheu Estatuto e Planos de Carreira. Candidato, sua pergunta é: em 2015 foram criados 7 grupos de trabalho: parametrização ou correção de tabelas, revisão do plano de carreira da Guarda Municipal, reestruturação da carreira dos fiscais, reestruturação da carreira da saúde, reestruturação da carreira da assistência social, reestruturação da carreira dos procuradores e reestruturação da carreira do quadro de apoio da educação. Candidato, você, enquanto prefeito, pretende acolher esses estudos e construir a reestruturação das carreiras que a categoria pretende, candidato? 2 minutos. Com certeza é um desafio do próximo gestor tratar esses assuntos que já foram realizados através de estudos consistentes. Eu costumo dizer que a parametrização em relação à correção das tabelas é um diagnóstico das categorias dos servidores da Prefeitura Municipal do Guarujá. É um desafio para qualquer gestor dar atenção aos servidores nesse sentido, para que a gente possa avançar mais. Eu costumo dizer que o próprio estatuto ele já é uma vitória para o servidor. O que precisa ser feito é que ele sejam feitas alterações, correções, inserções, para que o servidor possa ser contemplado, para que seus direitos possam ser garantidos. E nós vamos sim, em cima principalmente do estudo que foi realizado da parametrização, que é a correção das tabelas, tentar proporcionar para o servidor melhorias nas condições de trabalho, para que a administração possa ser mais eficiente, e quem vai ganhar com isso é a população do Guarujá, é o usuário, no caso o munícipe. E nós temos o seguinte, uma redução, uma reforma administrativa que nós vamos proporcionar, com a exoneração de 350 cargos comissionados, que aconteceu nessa atual administração, uma economia de quase 10 milhões de reais, desonerando a folha de pagamento, vamos conseguir atender o pleito para reivindicação de todos os servidores nesse sentido. Inclusive, reduzindo mais ainda os cargos comissionados, extinguindo os secretários adjuntos, fazendo uma reforma, também visando fazer uma revisão em todos os contratos com prestadores de serviços e fornecedores da Prefeitura, com o objetivo de atender essa reivindicação dos servidores. Porque nós temos hoje estudos que foram realizados por essas comissões, que são estudos que demonstram que é um diagnóstico que é possível se avançar. Obrigado, candidato. Val Advogado, voltando ao seu assento. Candidato agora que
que vem ao púlpito a candidata Angélica Mariano, que vai responder a mesma pergunta em 1 minuto. Então tá bom. A gente perde emocionada, mas não perde a voz, né? A gente continua. Olha, a Lei 135, a falta de reorganização que deveria ser feita de uma maneira, tem prejudicado a todos vocês funcionários. Aqui a minha palavra, que nós já estamos num estudo muito profundo de pegar setor por setor, categoria por categoria, e realmente discutir o que é o melhor para o futuro de cada um dos servidores públicos. O que a gente não aguenta mais é o servidor ter essa ilusão e nada foi acontecido. Agora, em relação à pergunta, eu gostaria de dizer que nós vamos continuar assim, com mesas redondas, implantar nos departamentos, mas mesas redondas sérias, com os sindicatos e com os representantes do funcionalismo público em departamento. E não só ficar no discurso, não só ficar nas análises, mas implantar o que está sendo e aliado junto com o servidor público. Obrigado, candidata. Eu peço agora que a candidata escolha o tema, dentro desse tema, uma pergunta. A candidata escolheu o tema Guarujá Previdência. Candidata, sua pergunta dentro desse tema, Guarujá Previdência, é: a Guarujá Previdência possui taxa de administração que tem em depósito mais de 4 milhões e 500 mil reais. Contudo, paga mais de 15 mil reais mensais pelo aluguel de salas para garantir o atendimento. Em sua gestão, a candidata pretende adquirir prédio próprio para a Guarujá Previdência? E quanto aos demais contratos de aluguel da Prefeitura, o que a candidata pretende fazer? 2 minutos. Olha, primeiro eu quero deixar a palavra a vocês que a presidente ou presidente da Guarujá Previdência vai ser uma pessoa completamente capacitada e de comprometimento com vocês. Capacitada, inclusive, investimentos financeiros para fazer com que o dinheiro que vocês coloquem lá realmente tenham produtividade e aumente, porque nós temos essa necessidade para as aposentadorias futuras. Agora, alguém que participou de uma administração onde construiu um prédio novo, deixou um outro prédio para ser construído, para reduzir a quantidade de aluguéis, para reduzir os contratos de aluguéis na cidade, vai ter que pensamento. É aí que nós vamos começar as nossas economias, é aí que nós vamos começar os nossos cortes, porque nós vamos pôr realmente a cidade para voltar a desenvolver, nós vamos pôr a cidade para voltar a brilhar, não gastando em o que não é necessário. Vamos fazer projeções sim, vamos fazer uma gestão séria, uma gestão onde a gente possa economizar e deixar de vazar dinheiro para onde não ir. Uma gestão onde um funcionário, como foi citado aqui, que tem uma verba do governo federal, tem direito a um uniforme, não consegue ter esse uniforme. Uma gestão onde vem uma verba de governo federal para uma merenda, os professores passam vergonha, têm que mandar as suas crianças de volta, como eu tive convivendo com 4 crianças no Perequê há 15 dias atrás. E fiz a minha promessa para aquelas 15 crianças. Alimento vai ter na escola, um professor não vai passar essa vergonha, o professor vai ter direito à capacitação, um funcionário público vai ser respeitado como nós. Em nossa história, sempre respeitamos e trouxemos isso para vocês, porque a Previdência é algo muito sério, que vocês realmente têm que ter um administrador, alguém que olhe por vocês e coloque pessoas competentes. Obrigado, e parar com o discurso. Obrigado, candidata Angélica Mariano. Por favor, volte ao seu assento. Nesse momento, vindo ao púlpito, candidato Walter Suman, que vai responder a mesma questão em 1 minuto. As palavras legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência valem para toda a gestão pública, em especial também para quem administra a nossa Guarujá Previdência, que é um patrimônio de cada um de nós, patrimônio de cada servidor municipal. Com certeza, com o próximo gestor
de nosso município deverá com certeza nomear pessoas fortemente comprometidas com a transparência. E lembrar bem que a Guarujá Previdência é um patrimônio, por isso a transparência se faz necessária. O primeiro ato, inclusive já no governo de transição, deverá ser a busca de uma regularização de gratificações, a busca de um mecanismo de gestão em que o trabalhador, o munícipe, tenha plena consciência, principalmente o funcionalismo público, de que maneira vai ser. Em 2018 está sendo aposentado cerca de 10% da massa trabalhadora. Obrigado, candidato. Por favor, escolha um tema agora e dentro desse tema, uma pergunta. Obrigado, candidato. O candidato escolheu o tema condições de trabalho para todos que estão aqui presentes no auditório e também quem está na entrada do sindicato possa acompanhar. Candidato, sua pergunta sobre o tema condições de trabalho é: as escalas de trabalho dos servidores não têm total previsão legal e não mostram-se isonômicas entre as secretarias, assistência social, saúde e defesa social, entre parênteses aqui, as guardas civis municipais, têm escalas totalmente diferentes para postos de 12 e 24 horas, evidenciando desfavorecimentos e favorecimentos dos critérios estabelecidos. Candidato, como o senhor pretende resolver essa questão? O senhor tem 2 minutos. A palavra mais cogitada nesse momento é o diálogo, é chamar todo o funcionalismo de todos os segmentos, onde ocorram distorções, onde ocorram irregularidades, onde ocorram desigualdades, e passemos ao diálogo. Existem hoje escalas 12 por 36, existem escalas hoje de pessoas que concorrem a 8 horas diárias. Existe uma desigualdade na remuneração desses profissionais. É fundamental que haja um amplo debate, pois essas distorções precisam ser amplamente debatidas a nível da Secretaria de Administração, com o Sindicato dos Funcionários Públicos, com a Associação de Funcionários, e nós precisamos objetivar, reduzir substancialmente irregularidades, tanto que ocorrem na Guarda Civil Municipal, escalas, no serviço funerário e também, inclusive, de plantonistas, em especial na área da saúde. Então, são ações como essa que nós teremos que essa correção, essa revisão da 135, visa com certeza buscar a justiça desse escalonamento de trabalho, para que muitas pessoas trabalham uma carga horária inferior e às vezes recebem ao final do mês mais do que trabalharam aqueles que trabalharam uma quantidade de carga horária muito maior ainda. Então, com certeza, o amplo debate, a busca de soluções de corrigir essas distorções se farão necessários. Obrigado ao candidato Walter Suman. Eu peço agora que o último candidato desse segundo bloco venha ao púlpito, candidato da coligação Avança Guarujá, Gilberto Benz, que vai responder a mesma questão em 1 minuto. Bom, primeiramente, agora um pouco mais calmo, cheguei correndo, cometi um ato falho, não falei da senhora Jalista, que é presidente do Sindicato dos Professores. Esse problema já foi relatado por diversos servidores. Eu, enquanto vereador na Câmara Municipal, eu tive o prazer de estar participando de várias reuniões nesse sentido. Nós temos que fazer um grande enfrentamento. Isso vai ser feito na reforma administrativa que nós estamos propondo fazer, através do amplo diálogo com os servidores. Eu entendo que não tem como você querer governar essa cidade de uma forma autocrática, egocêntrica. Nós temos que abrir o diálogo. Nós temos que sentar a 6 mãos ou a 8 mãos, porque nós temos hoje 2 sindicatos, com a Prefeitura, com a Comissão de Servidores, e fazer com que essas distorções não sejam mais adotadas no nosso município. E essas distorções não começaram agora, são distorções que vêm já de governos anteriores e acentuadas nesse governo. Obrigado, candidato. Escolha um tema agora, dentro desse tema, uma questão. Candidato Gilberto Benz escolheu o tema Guarujá Previdência.
Candidato, sua pergunta para o tema é: o regime próprio de previdência social de Guarujá é de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e outras disposições do artigo 40 da Constituição Federal. Candidato, você considera importante manter o equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência e quais estratégias serão adotadas pelo seu governo para que este regime tenha longevidade? Como pretende equacionar interesses patronais e dos servidores quanto à Previdência Municipal? 2 minutos. Bom, quero aproveitar esse momento, fazer um compromisso com vocês, que estão aqui conosco, que quem vai indicar o presidente da autarquia vai ser os servidores. Nós vamos pedir que venham 3 indicações e o prefeito, através dessas 3 indicações, escolherá uma para representar vocês. Eu entendo que é muito importante essa representação, que tenha essa representatividade, que vocês entendam como representando vocês realmente. Eu tenho uma grande preocupação com essa questão, tanto que da lei, quando passou na Câmara, eu fiz um adendo para que o nome escolhido fosse também sabatinado pela Câmara de Vereadores. Eu entendo que vocês têm que investir no sonho de vocês, e o sonho de vocês está nessa autarquia. Tem que ser gerido por pessoas competentes, pessoas comprometidas e que tragam resultado. Nós temos uma empresa que dá assessoria para a nossa Previdência, e muitas das vezes a assessoria, a indicação do melhor investimento não é seguido. Isso tem que acabar. Eu entendo que vocês, na condição de funcionários, de serem os maiores beneficiados, vocês têm que repartir com o prefeito essa responsabilidade. Porque o prefeito, ele é o responsável, sim, mas está mexendo com o dinheiro de vocês. Eu tenho a convicção que essa questão tem que ser tratada com a maior seriedade possível, e esse é meu compromisso: fazer uma lista tríplice que seja indicada pelos servidores, na qual o prefeito irá escolher e vai ser também ratificado pela Câmara Municipal. Muito bem, essa foi a participação do candidato Gilberto Benz. Eu peço que volte ao seu lugar. E para fechar o segundo bloco deste debate, volta ao púlpito o candidato pelo PV, Rogério Lima, que vai responder essa mesma questão. Rogério, em 1 minuto. Só para terminar a minha pergunta, que não deu tempo, sobre equipamentos, no meu plano de governo também está que eu quero armar a Guarda Municipal. Isso é um compromisso. Agora, referente a essa pergunta, eu entendo que o servidor ele sim tem que escolher o presidente, como o Gilberto Benzi falou. Só que eu acho que esse critério tem que também ser técnico. Então, eu acho que tem que fazer uma avaliação de quem vai se candidatar. Eu acho que é uma disputa, essa disputa entre eles vão ter que se qualificar, e aí sim o servidor, por si próprio, escolher o presidente. Não ser referendado pelo presidente, pelo prefeito, muito menos pelos vereadores. Eu acho que o prefeito tem uma cidade inteira para tomar conta, e os vereadores têm que fiscalizar todos os atos do prefeito. E isso deixa que o funcionário cuida com todo carinho, porque ele é o maior interessado. Muito obrigado. Com isso encerramos o segundo bloco do debate dos candidatos à Prefeitura de Guarujá. Vamos para mais um recesso de 3 minutos e voltamos na sequência já com o terceiro bloco deste debate.